em relação à própria encarnação, à redenção, mas ainda nós temos que ter uma noção de todo o plano de Deus na história. Certo? Quando nós pensamos em Deus, que é difícil, né? Pensar em Cristo, você imagina Nosso Senhor andando pela Judéia, fazendo seus milagres, curando, pregando, ressuscitando, doando-se, sofrendo e morrendo. Nós temos em mente uma pessoa em concreto. Mas falar em Deus é complicado. Como é que é ver a Deus face a face? Então vamos um pouco mais longe. Nós vivemos no tempo, mas Deus está fora do tempo. Já é complicado isso para nós. Não é? Então, sabemos que Deus é eterno. E tudo que existe, tudo que acontece, está no pensamento de Deus desde a eternidade. O que você vai fazer amanhã, ou Fábio, ou o William, já está no pensamento de Deus desde a eternidade. Esteve sempre. Né? Então a gente tem que imaginar o seguinte: Deus, antes que existissem todas as outras coisas, todo o universo, toda a criação, o que ele fazia? Como fazia? Deus pensava? Pensava. Por quê? Porque Deus é inteligente. Ele pensa. Certo? Deus tem inteligência e tem vontade. Deus não tem sensibilidade, como nós. Deus não sente tristeza, nem alegria. Mas mesmo assim nós dizemos que ele é infinitamente feliz. Pois bem, esse Deus, lá na eternidade, antes de criar todas as coisas, como eu falei a vocês, o que ele podia contemplar? Então, em primeiro lugar, contemplar ele mesmo. Deus, ao se contemplar, né, com seu pensamento, com sua inteligência, ao se contemplar a si mesmo, ele tinha uma ideia dele mesmo. Essa ideia de Deus por ele mesmo poderia ser maior do que ele? Não. Se ele é infinito, ele não pode ter uma ideia maior do que o infinito. Ou, se a gente falasse de outro modo, se ele se julgasse mais do que ele é, seria orgulhoso. Deus não pode ser orgulhoso, então não seria Deus. Agora, Deus também não pode ter uma ideia dele menor do que ele mesmo. Então, a ideia que Deus tem dele mesmo é perfeita, certo? E essa ideia de Deus por ele mesmo é o que se chama Deus Filho. Certo? Mas é uma outra aula para explicar a Trindade, tentar dar uma ideia da Trindade, certo? Agora, Deus, além de entender a si mesmo, ele, sendo Deus, tem amor. Não é? Então, Deus Pai, Deus Filho, que nasce de Deus Pai, tá certo? Depois, Deus Pai ama Deus Filho. Deus Filho ama a Deus Pai. Desse amor perfeito entre os dois, isso se chama, vem a ser, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Ok? Agora uma outra ideia. Deus, sendo perfeito, ele precisava de alguma coisa a mais para ser perfeito, para ter felicidade, Ele dava glória a ele mesmo, o que se chama, de acordo com os teólogos, a glória intrínseca de Deus, que ele tem por ele mesmo. Tá? Então, esse Deus, como tem amor, e o amor se propaga, então Deus decidiu criar tudo que existe, começando pelos anjos.
certo? Todos vocês já ouviram falar nos coros angélicos, certo? Então, todo mundo sabe quais são? Os 3 coros angélicos, as 3 ordens, né? Então, são as seguintes: serafim, querubins, tronos. Primeiro coro angélico. Segundo, dominações, potestades, virtudes. Terceiro, principados, arcanjos e anjos. Então, os teólogos, os santos do começo da igreja, que sabiam que havia anjos, porque a Sagrada Escritura fala dos anjos, né? Então, inclusive, tem anjo de nações. Israel tem um anjo. A Pérsia tem um anjo. O Brasil tem um anjo da guarda, assim como nós temos, né? Então, esses primeiros teólogos, primeiros santos, os padres da igreja, começaram a pensar quais são as funções dos anjos. Então, os serafins, os querubins e os tronos são aqueles anjos que compreendem por que Deus fez todas as coisas, que depois foi revelada para eles, né? Quando teve a criação, eles ficaram entendendo. Então, entende a finalidade de cada coisa. O segundo coro, né? Pelo nome, dominações, potestades, virtudes, também é força, poder. Que poder? Governar o cosmos. O cosmos não teria essa beleza que tem, né? Essa ordem que tem, essa coisa monumental que nós imaginamos quando vemos o universo, né? Você olha aquilo e fala, o que é isso, né? Como é que pode? Não é? Pega por uma coisa que eu aprendi algum tempo atrás, né? As estrelas, quando chega um certo tempo e elas desaparecem, viram o quê? Um diamante. Mas como daquele tamanho lá? Mas por que um diamante? Não sei, os anjos do primeiro coro sabem por que eles ficam diamantes depois, né? Mas então, dominações, potestades e virtudes governam o universo. Principados, arcanjos e anjos, especialmente arcanjos e anjos, o arcanjo Gabriel, por exemplo, são mensageiros de Deus para nós homens, né, que se comunicam conosco. Então, quando muitas vezes santos têm sonhos, como o próprio São José, né, então um anjo apareceu para ele. Várias vezes quando a Nossa Senhora está rezando e aparece um anjo. Então, é o terceiro coro angélico. Tudo bem? Então, agora vejam, né? Esse Deus que é Deus uno e trino e que criou tudo, né? Que fez toda a criação do nada, que é outro mistério para nós, né? Nós podemos chegar a Deus ou ter uma noção de Deus só pela nossa inteligência ou pela natureza? Porque veja bem, qual de vocês gosta muito do meu avô ou do meu neto? Alguém aqui gosta do meu avô, Antônio, que já morreu, com 62 anos? E o meu netinho, Fernando? Fala, não conheço. Você não pode amar o que não conhece. Agora, pela doutrina católica, como é que nós conhecemos a Deus? De 2 modos. De uma forma indireta ou de uma forma direta. Através de uma carta, se eu mandasse uma carta para vocês, se recebessem em casa e lessem o conteúdo, teria uma ideia do que eu quis passar, do que eu sou, do que eu penso, do que eu sinto, do que eu escrevo, se é inteligente, não é inteligente, é poético, não é poético, você tem uma ideia de mim. Certo? Então, o universo nos dá uma ideia de Deus, certo? Mas os filósofos lá na Grécia também ficaram se perguntando muita coisa. Por que as coisas se movem? O que são as coisas? O que é o ser? Isso aqui é ser? É. Essa parede também é ser. A cortina também é ser.
O óculos também. Nós somos seres. Mas o que é o ser? Não é? Então, tem toda uma discussão na filosofia grega sobre movimento, se tem só um movimento ou se tem só algo imutável. Houve vários erros. Finalmente chegamos a Aristóteles. E Aristóteles ensina uma coisa que vai ser depois muito difundida na Idade Média, Idade Antiga e Idade Média, e especialmente por São Tomás de Aquino na Baixa Idade Média. O que foi que ele ensinou? Que ele percebeu nessa questão de movimento e do ser. Há movimento, sem dúvida. Mas ele percebeu o seguinte: todo ser tem duas qualidades: potência e ato. Essa parede, que cor que é? Quem dá aí um amarelo? Não é bem um amarelo isso aí, né? É um bege. Vamos fazer. É bege, pronto. Né? Marfim, sei lá, tá bom? Bom, então, essa qualidade, essa cor, ou a cadeira preta, certo? O preto, o bege, é o ato para a parede e é o ato para a cadeira. Agora, potência. Essa parede pode ser vermelha? Não? Pode. Verde, azul. Posso revesti-la de madeira? Posso revesti-la com ladrilhos, com pedra, com cortiça. Ela tem potência para muita coisa, mas em ato é uma parede, neste prédio, a cor bege. Então, todo ser tem potência e tem ato. Vocês estão sentados, tem potência para se levantar. São saudáveis, não tem nenhum problema de paralisia. Todos nós podemos nos levantar. Se eu me levantar, eu estou em pé, em ato. Ok? Então, por causa dessa questão de ato e potência, Aristóteles chegou a uma conclusão: que todo ser passa de potência para ato movido por um outro. A parede não fica vermelha sozinha. Ela é movida por alguém, ou por uma tinta que vai ser colocada, etc. Certo? Então, a parede é movida por um ser, depois esse aqui é movido por outro, então ele vai ser uma série. Essa série pode ser infinita? Ele fala, não pode ser infinita. Certo? Se tem esse aqui agora, se eu vou indo até o final, certo? Tem alguém lá no final, tem um ser lá no final, que não é ato e potência como nós somos, é só ato. Ato puro, foi o nome que ele deu. Esse ato puro, não sei se ele chamou de Deus lá na filosofia dele, mas é Deus. Foi uma conclusão filosófica. A primeira prova da existência de Deus, segundo São Tomás, Aristóteles e São Tomás, que é a questão do movimento, do ato e da potência. Certo? Então agora vou tirar algumas conclusões filosóficas. Se Deus é ato puro, ele é simples ou composto? Não pode ser composto? Ele não necessita de mais um componente. Qual seria o problema se ele fosse composto? Simples. Bolo é simples ou composto? Composto. Então, eu tenho aqui um bolo de morango. Mas as partes dele existiam antes dele. Certo? Então, Deus não tem partes. Não tem nada antes dele. Logo, ele é simples. Certo? Ele é uno. Tanto para nós quanto para os muçulmanos. Só que para nós, pela revelação, aí não é pela razão, não. Pela revelação, Deus unitrino, certo? É o nosso Deus. Ok? Então, ato puro, infinito, tem todo o poder, onipotente. Se não tivesse poder, teria potência para ter um outro poder. Né?
Omnisciente, sabe tudo, se não soubesse, teria potência para saber, então não seria Deus, certo? E que fez o mundo do nada, tá certo? Bom, também não tem movimento, porque movimento é passagem de potência para ato, certo? E na filosofia também, a passagem de potência para ato se chama movimento. A parede não pode ficar vermelha sem que haja uma tinta que se passe sobre ela para que ela adquira essa cor. Nós podemos ir para as nossas casas, Itaquera, Pompeia, não é isso? Pompeia, Perdizes, não sei, para qualquer lugar. Você está aqui, você vai até a sua casa. Daqui até a sua casa, você vai fazer um movimento. A pé, de bicicleta, de automóvel, certo? Daqui a pouquinho de carrinho voador, né? Mas vai. Então, você tem um movimento. Então, o tempo é o que dura entre você sair daqui e chegar à sua casa. Uns vão chegar em 15 minutos, meia hora, uma hora, conforme também o trânsito e o meio de transporte. Ok? Agora, como é que a gente chama o ser que não tem tempo? Eterno. É Deus. Tá certo? Então, isso é uma conclusão também filosófica. Ok? Então, Deus não está sujeito ao tempo, é eterno, também é perfeito, né, como já falamos. E com a revelação, nós vamos também ter um outro ponto, que também essa aqui também não é só a revelação é filosofia. Deus não se confunde com o mundo. Deus transcende o mundo. O que é transcender? Eu tenho, por exemplo, matéria bruta, mineral, um composto, aquele químico, físico, que é isso aqui, certo? Acima do mineral nós temos o quê? Os vegetais. O que muda? Muda uma barbaridade, tem vida. A vida transcende a matéria, é superior na ordem do ser. Agora, o animal transcende a planta, porque tem sentimento. Alguns praticamente não têm, tá certo? Mas quanto mais desenvolvido ele é, mais sentimento ele tem. Mais ele sofre, por exemplo, mais ele pode ter afinidade conosco. Então o animal transcende a planta. Agora, e quem transcende o animal? Nós. Mas nós somos animais também? Sim. Mas nós somos animais racionais. Ou seja, temos uma parte dos animais, uma parte, digamos assim, como que dos vegetais, e uma parte matéria, pura química. Nós temos química em nós. Né? E nós temos uma parte dos anjos. Por isso que se fala também que o homem é uma síntese da criação. Temos toda a escala da criação em nós. Somos o resumo da criação. Certo? E o anjo transcende o homem, porque ele é puro espírito, não tem os problemas, as limitações da matéria. E Deus transcende a todos. Então, o nosso Deus é transcendente, diferente de um Deus Brahmani da Índia, que está dentro da matéria, que se confunde com a matéria, que é também ensinado pelo panteísmo e pela gnose, por um tipo de gnose pelo menos, mas a gnose é outra história. Certo? Pois bem, Deus, que está na eternidade, resolveu nos criar, porque é capaz de amor, tá certo? Então, ele resolveu criar, como eu falei, o universo, os homens, os anjos, etc. Mas criou os anjos livres, seres inteligentes, seres com vontade, o amor vem na vontade, não no sentimento, né? E, de acordo com a nossa revelação, num certo momento,
um grupo de anjos, que alguns falam que foi 1/3 deles, liderados por Lúcifer, não é? Falou, não. Falou o quê, na realidade? Ele não servirei a Deus? Não. Ele começou assim, eu não preciso de Deus. Quer dizer, então aí entram 3 hipóteses de por que os anjos caíram, os maus anjos. Olhando a si próprio, eles viram tais qualidades, especialmente Lúcifer, o líder, viu tais qualidades de si mesmo, não é? Que falaram, mas para que eu preciso de Deus? Olha como eu sou espetacular, maravilhoso, enfim, tudo que vocês possam imaginar. Então, eu não preciso de Deus e não tenho que servir a Deus. Quando isso ficou claro, e houve muitos anjos que falaram, eu também não preciso, surge São Miguel, que a gente fala São Miguel como sendo um arcanjo, mas parece que é um serafim, surge São Miguel e exclama o quê? Quis ut Deus? Quem é como Deus? Ou seja, quem é igual a Deus? Ninguém. Nós somos infinitamente menos que Deus, e os anjos também. Certo? Então, o primeiro grande pecado que houve na história da criação é dos anjos querendo se comparar com o próprio Deus. E aí foram expulsos do céu. Ok? Haveria outra hipótese para que os anjos não quisessem mais obedecer a Deus? Aí os teólogos entram de novo. Diz o seguinte, pode ser que Deus tenha revelado a eles que Cristo, que Deus Filho iria se encarnar, haveria a criação dos homens, e que um dia na história dos homens, Cristo se encarnaria, mesmo que não tivesse o pecado original. Pelo menos em hipótese. Bom, mas e Cristo se encarna e daí? Então é um Deus encarnado. Então olha só na cabeça do anjo orgulhoso. Deus, tá bom, é um Deus. Mas ele se encarna em alguém que está lá embaixo. Tá? Meio animal racional. Tá bom, e daí? Daí que você vai ter que adorar esse verbo encarnado, esse Deus encarnado. Não, como? Seria como se, para imaginar, se dissessem para nós que nós teremos que adorar, sei lá, uma borboleta. A gente sabe que tem louco no mundo que adora borboleta, sei lá, qualquer coisa, né? Mas né, de adorar no sentido, não, realmente ela é mais do que eu. Mas como? Não pode ser mais do que eu. Claro que eles sabiam que era o homem, né, como nós somos, mais o verbo de Deus. Mas não quiseram saber porque ele estaria unido hipostaticamente ao ser humano. Então não quiseram. E finalmente, outros teólogos falam, bom, vamos concluir mais ainda. Cristo nasce, né, tem o verbo encarnado. Nasce de quem? De uma mulher. E que qualidade será essa mulher? Como Deus foi o único ser que pôde criar a própria mãe, ele deu a ela todas as qualidades. Mais qualidades até do que os anjos. Não enquanto natureza, mas enquanto virtude, enquanto amor. Então, os anjos teriam que adorar não somente a Deus e a Cristo, mas também reconhecer Nossa Senhora como rainha do céu e da terra. Não, nada feito. Então, são 3 hipóteses, elas não se excluem, sobre a queda dos anjos, certo? Agora vejam, Deus fala, não é, que vai criar a humanidade, e cria a humanidade. E entra uma outra coisa curiosa. Deus cria uma humanidade e tem um plano. Vejam, Deus sempre tem um plano. Tem um plano para cada um de nós. Para cada ser humano que existe. Para os que foram abortados também. Tem um plano para cada um. Certo? Então, qual seria o plano de Deus para a humanidade? Quando Deus resolveu colocar o homem no paraíso,
era para fazer o quê? Vou dizer, tem 3 coisas que Deus queria que os homens fizessem. Qual seria? A primeira que os anjos não quiseram fazer. O que eles não quiseram fazer? Dar glória a Deus, servir a Deus. Certo? Então, Deus nos criou para que dessemos glória a Ele. Nessa glória a Ele, ou seja, o reconhecimento de que Deus é Deus, viria a nossa realização, a nossa felicidade. Porque somos criaturas de Deus. Não é? É nosso Pai. Agora, Deus criou Adão e Eva. Ok, muito bem. Agora, Adão e Eva vão ter filhos. Mas por que vão ter filhos? Voltando ao Gênesis, por que Deus, quando cria Adão, fala assim, não convém que o homem esteja só. Vamos criar uma companheira para ele. Daí surgiu Eva. Certo? Não da cabeça de Adão, não dos pés de Adão, não é da cabeça para mostrar que não é para a mulher dirigir o homem, não é dos pés para mostrar que o homem não deve ter a mulher como escrava e pisar nela, é perto do coração do homem para dizer que ela é da mesma natureza e semelhante. Certo? Agora, então vai ter uma humanidade, não é isso? Então nós somos animais racionais e sociais. Ou seja, segundo ponto, Deus quis que nós vivêssemos em sociedade e esta sociedade que seria criada deveria ser, o quanto possível, perfeita para um ser humano que tinha dons preternaturais e sobrenaturais. Dom preternatural, não estávamos sujeitos à morte. Dom sobrenatural, a graça de Deus, a união com Deus, né? Orar a graça na nossa alma, nossa união com o nosso Criador, certo? Terceiro ponto, além de criar uma sociedade bem organizada, cuidar da natureza. Não é explorar a natureza, é cuidar da natureza. Claro que você pode fazer uma série de coisas na natureza. Você pode canalizar um rio, você pode fazer um prédio, pega pedras, pega a pedra e faz. Você faz o jardim. Certo? O Dante Alighieri dizia, Deus criou as flores, o homem fez o jardim. Então as obras de arte e o jardim são netos de Deus. Pois bem, ficou claro essa parte? Bom, só que Adão e Eva cometeram um pecado. Esse pecado tem alguma coisa a ver com pureza ou impureza? Não, nada a ver. Não foi um pecado da carne, como diz por Adão e Eva, porque por ordem divina eles deveriam se unir de forma conjugal. Certo? O pecado foi, resolveram comer do fruto da árvore proibida. Porque Deus disse para eles, ó, você tem aqui, certo? O paraíso, tem tudo para vocês aqui, comam de tudo, menos daquela árvore. A árvore da ciência do bem e do mal. Não é maçã, nem goiaba. É uma árvore com fruto. Mas apareceu a serpente, coisa curiosa. O demônio aparece na vida social. O começo da humanidade ele já está lá, como está aqui agora, nesse mundo maluco. E também maravilhoso. Certo? Então ele aparece e pergunta para Eva, por que Deus proibiu que vocês comessem da maçã, do fruto? Não sei, sei lá. Como é que eu vou saber, né? Ele falou, aí o que o demônio fala, lembram? Se comerem daquele fruto, vocês serão iguais a Deus. Ó, o mesmo pecado dele, ele está propondo para ela. Né? Primeiro, uma senhora, que é a mãe de todos os homens, o nome dela é Eva, mãe de todos os homens.
que tem a ciência infusa. E vem uma serpente bater papo com ela, ela desconfiou que tinha alguma coisa errada. Estranhamente, ela foi bater papo com o demônio, o que não se faz, não se conversa com o demônio. Né? E aí teve tentação, comeu do fruto. Depois ainda ofereceu a Adão, que comeu, e aí perceberam que estavam nus. O que significa isso? Perderam a inocência original. Nasceu a concupiscência. A natureza humana ficou marcada, corrompida, não totalmente. Nós nascemos, todos os homens nascem com inclinação para o mal. Nascemos para o bem, mas com inclinação para o mal. E, diante disso, Deus aparece para ele e fala, vocês erraram. Então, você vai ter tais problemas, você vai... Aí fala para a mulher o que vai acontecer, fala que o demônio, né, tentou, então, o demônio no final seria esmagado pela mulher. Aí a mulher significa Nossa Senhora, é uma pré-figura, que Nossa Senhora esmaga a cabeça do demônio, como São Miguel Arcanjo fez também com o demônio, certo? E aí vai crescer a humanidade. Quais foram os filhos? Caim, Abel, Sete. Mais alguém? Ah, bom, falou bem, certo? Obviamente não só eles, porque inclusive pela própria Bíblia, entre um e outro é um espaço razoável. Mas nós temos logo depois Caim matando Abel. Quando Caim mata Abel, e Deus o castiga, fala, você vai ser punido, etc. Fala, não, você vai para tal lugar, vai acontecer, não, espera um pouquinho. Né? Eu posso ser morto por alguém. Vai, serão só o irmão dele, ele matou. Eu acho que o outro nem tinha nascido ainda. Certo? Como é que alguém podia matá-lo? Eram os outros irmãos e irmãs que casaram-se entre si no começo, que já existiam num número considerável, de modo que ele poderia encontrar com aqueles ali e por alguma razão ser morto. Aí Deus falou, não aconteceria. Para resumir aqui um determinado ponto, esse ponto, veja só, Deus tem um plano, mas logo no começo o plano de Deus não deu certo. Deus criou o homem com a inocência e o homem foi para o mal. Mas a ideia original continua. Essa humanidade, agora pecadora, certo? Essa humanidade vai crescer, vai se espalhar por vários lugares pelo mundo, mas tem a mesma obrigação de me adorar, de me louvar, de criar uma sociedade perfeita, ou boa, né? Perfeita não seria mais possível, boa, e embelezar a natureza. Não deu muito certo. Vai indo, depois, lá no Gênesis, fala-se que quando os homens decaíram muito, o que acontece? Vem o dilúvio. Noé, o dilúvio, a barca de Noé simboliza a igreja, certo? Então, Noé não queria que... Ele lutou para que não fossem tão castigados, mas não conseguiu. Né? Aí, uma minoria. Essa minoria que sobrou deveria ter aprendido com castigo, mas não aprendeu. De novo, a humanidade foi crescendo, e pecando e piorando. Essa humanidade teve uma revelação primitiva, que foi passada por Adão e Eva e pelos outros para todos os demais, oralmente. Certo? Mas alguns foram mais fiéis à revelação primitiva e muitos descambaram e foram piorando. Tá certo? Quando Deus percebe que tudo aquilo que ele pretendia está difícil, o que acontece? Certo? Ele, né, que mandou o dilúvio, né, viu que não deu certo, e ele pensou, vou tentar que o meu plano dê certo com um grupo de homens.
vou chamar alguém lá na Caldeia, Abrão, que virou Abraão, certo? Para vir aqui para a região que ficou a Palestina depois, para começar o meu povo. Aí surgiu o povo judeu. Certo? Então, a partir do povo judeu, Deus esperava que, com a fidelidade deles, o resto do mundo se convertesse. Mas acontece que os judeus são um pouquinho complicados, né? Os árabes que o digam, tá certo? São um pouquinho complicados. Então, né, nós temos aqui, depois eu dou para vocês isso aqui, Abraão tem os seus filhos, tem Sara, aquela história toda, né, Isaac e tal, tudo bem? Abraão, Isaac e Jacó, né? Então, José é vendido pelos seus irmãos, vai para o Egito, daí tem um êxodo. Depois do êxodo, eles voltam para Canaã, tem o período dos juízes, certo? E Deus governa diretamente o povo judeu através dos santos e dos profetas. Mas o que os judeus falaram? Não, os egípcios têm um faraó. Não sei mais quem, os assírios têm um rei espetacular, forte, dominador, e não sei mais quem. Então eles ficaram com vontade de ter um rei como todo mundo. Chegou uma hora e eles falaram, tá bom, vocês querem um rei? Eu vou ter, mas vocês vão sofrer com eles. Vocês vão ter problemas. Vocês preferem? Não é melhor que os profetas governem? Não, a gente quer um rei. Então tem Saul, depois Davi, Salomão, Roboão, certo? Aí divide-se os judeus. Das 12 tribos, 2 ficaram fiéis a Deus, 10 já foram embora. Tá certo? Então, a coisa ficou mais complicada. Resultado, com a divisão do reino de Israel e Judá, tem cativeiro de Babilônia, domínio persa, domínio grego, revolta dos Macabeus, domínio romano, e nasce Jesus Cristo. Bom, mas Jesus Cristo está ou não está naquele plano de Deus inicial? Claro. Certo? Então, desde a eternidade, como eu já falei para vocês, Deus pensou nos homens, na queda, né? Pensou no pecado original e pensou na redenção. Por que só Cristo poderia redimir o ser humano? Estão lembrados? Por que não podia ser um outro? Vamos supor, Deus podia chegar, aparecer no meio, assim, fazer todo mundo se reunir num lugar, aparece lá no céu e fala, eu sou Deus aqui, vai, vocês estão perdoados, pronto. Mas ele não fez assim. Ele resolveu e prometeu, tem a promessa lá para o povo judeu, né? Uma virgem dará à luz e seu nome será Emanuel. El é Deus, Emanuel, Deus conosco. Deus vai estar conosco. O seu corpo, sangue, alma e divindade. Certo? Então, Cristo é Deus e homem e convém com isso para pagar o pecado original. Por quê? Quando Adão e Eva pecaram, eles ofenderam quem? A Deus. Ora, quando nós ofendemos alguém, pode ter um grau de culpa maior ou menor? Por exemplo, eu vejo aí um camarada, o Mike Tyson da vida, e fala, você é um idiota. É meio arriscado falar isso para o Mike Tyson, mas digamos que eu falo, tá bom. Ele olhou para mim e falou, aquele velho fracote lá, deixa para lá, vai, tá certo? Mas houve uma ofensa. Essa ofensa tem um determinado grau. O próprio Mike Tyson achou que não era importante. Agora, se eu tivesse ofendido gravemente meu pai ou minha mãe, ou esbofeteado meu pai e minha mãe, então, qual que é a ideia? Quanto maior honra tem a pessoa, ou mais qualidade tem a pessoa, ou uma relação especial daquela pessoa com outra, maior a gravidade da culpa. Ora, o homem ofendeu quem? Deus. Deus é infinito. Logo,
nosso pecado era uma dívida infinita. Como é que se paga uma dívida infinita? Que homem poderia pagar uma dívida infinita? Moisés? Elias? Enoque? Nossa Senhora poderia pagar? Não, porque Nossa Senhora é finita. Então, isso que significa para nós que Cristo é o único Redentor. Nossa Senhora é corredentora, ela auxilia. O Redentor, por excelência, é Cristo. Ele pagou a dívida infinita que os homens contraíram pela sua vida, pela sua paixão, pela sua morte na cruz. E pela redenção, mostrou que ele era Deus e nos redimiu. A nossa principal festa não é Natal, é a Páscoa, que é a vitória de Deus, né, sobre a carne e o demônio. Ok? Bom, agora, depois disso, então, aí vem tudo aquilo que a gente vai ver depois, se vocês continuarem, se vocês quiserem que continue. A gente entra propriamente na história da igreja pós-Cristo, que é uma coisa curiosa. Cristo fundou a igreja, não é isso? A gente pode colocar um tempo, se a gente soubesse exatamente o dia e tal, a gente colocaria, foi quando Cristo tinha 33 anos, vamos supor assim, né? Vamos supor que ele tivesse uma data exatíssima do dia que Cristo chegou para Pedro e falou sobre tua pedra edificarei minha igreja. Tá, dá, sei lá, 1980 anos, 2000 anos, não sei quanto. Ok? Mas tem o seguinte, eu estou pondo a igreja no tempo, mas a igreja é só estar no tempo? Ela transcende o tempo. Nós dizemos que a igreja, a gente dá vários nomes para a igreja. Um dos nomes é corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça. A igreja é o corpo. Esse é o corpo místico, é toda a igreja. Cristo está nela, com todos os homens que estão unidos a Deus e que vão morrer unidos a Deus. A Cristo, tá? Tem a parte divina, certo? Então, é eterno também. Ele tem uma parte eterna e uma parte eviterna, que é eviterno, que começou, mas não tem fim. Ok? Então, Moisés, Adão, Eva são santos para a igreja. E pertencem à igreja, são santos, pertencem à igreja. Mesmo tendo nascido antes da instituição da igreja, no sentido de uma instituição governada por São Pedro. Né? Então a igreja transcende o tempo disso daí. Então, com Pedro e os apóstolos e os discípulos, sob o olhar de Nossa Senhora, nós tivemos toda a evangelização da Europa e depois, do tempo dos descobrimentos, chegamos à Ásia, um pouquinho antes à África e finalmente chegamos à América. Enquanto, nesse sentido, todo mundo recebeu algo do Evangelho, em algum lugar, ou em alguns grupos pelo menos, certo? Mas, nos primeiros tempos da Idade Média, a Igreja levou 1000 anos para tentar criar uma sociedade mais adequada, mais perfeita na Europa. E surgiu, depois do ano 1000, que se chamou a cristandade. A cristandade é o conjunto das nações que reconheciam a Deus, amavam a Deus e procuravam viver conforme os valores do cristianismo e os ensinamentos de Cristo, com imperfeições, mas procurou. E houve o apogeu da igreja no século XIII, tempo de São Tomás, São Francisco e São Domingos, logo após São Bernardo. Mas depois de uns 100 anos, 150 anos, começou um problema e uma decadência. A decadência levou, no século XVI, XV e XVI, Renascimento e Reforma. Renascimento e Reforma colocaram uma ideia. O mundo é teocêntrico? A resposta deles, não. O mundo é humano. O centro do mundo é o homem, não Deus. Pode até falar de Deus, fazer pintura de Deus, igreja para Deus, mas o importante é o homem. Isso vai dar depois nas revoluções do século XVII e XVIII. Revoluções do século XVII e XVIII vão levar ao materialismo,
ao socialismo e ao comunismo, à anarquia, a descristianização que nós temos hoje, a apostasia geral, ou quase geral da Europa. Vocês sabem, os próprios papas agora estão falando, mas cadê as raízes cristãs? Bento XVI pediu para o Parlamento Europeu colocar nos seus documentos que as raízes da Europa eram cristãs. Eles não aceitaram. Então, formalmente, rejeitaram o cristianismo como parte deles. Não faz parte da identidade europeia. Todas as nações que votaram concordaram com isso. Então, nós temos uma apostasia geral. A gente tem igrejas, catedrais hoje na Europa que viraram boates, bares, danceterias, etc. Então, nós chegamos ao mundo moderno com toda essa crise que vocês conhecem muito bem. Chorada pelo São José Maria Escrivá, pelos padres, pelos papas, deplorada em Salete, Fátima, falando de uma decadência do mundo, certo? E essa decadência, né, vai causar o quê? Alguns falam que daqui a algum tempo, não sei, ninguém sabe quanto, né, vai ser o fim do mundo. É complicado. Porque se vocês pegarem mesmo histórias antigas, lá do primeiro século e do segundo século, muita gente entendia, já naquela época, que a segunda vinda de Cristo estava próxima. Passando 1400 anos, São Vicente Ferrer, que dizem que é o santo que mais ressuscitou mortos na história da igreja. Certo? São Vicente Ferrer, quando a igreja estava dividida entre um papa na Espanha, na França, e outro papa em Roma, quem é o papa verdadeiro? Santa Catarina de Siena falou assim, é o de Roma. São Vicente Ferrer, é o da França. Ninguém entendia mais nada. E ele fazia pregações dizendo que o fim do mundo estava próximo, devido exatamente até à crise da igreja. Ninguém resolvia nada. Mas não veio o fim do mundo. Eu tive amigos, quando eu era moço, que citavam muito São João Bosco e Fátima. São João Bosco teve um sonho, talvez vocês conheçam, o sonho da nave capitania, a esquadra, que é a igreja. E no sonho, São João Bosco viu que a esquadra da igreja, com a nave principal do Papa, estavam no mar revolto, atacado por inimigos, e longe de duas colunas. Numa coluna estava o Santíssimo Sacramento, na outra coluna, Nossa Senhora. Mas aí a barca estava indo desviando, não estava indo em direção às duas colunas, estava no meio do mar revolto e sendo atacada. Certo? Até que no navio capitania, o capitão, que é o Papa de branco, é ferido e morre. Aí finalmente um Papa, acho que outro, consegue trazer a igreja de volta para as duas colunas. E no sonho de São João Bosco aparece uma data, sabiam disso? É lá, 1900 e dois números furados. Tá certo? Então, esse número furado pode ser quanto? 68, deixa eu ver. 68 são dois números furados. Então, em 68, pronto. Finalmente a igreja voltaria para lá e haveria uma grande paz, não sei o que e tal. Aí esses meus amigos juntavam com a história de Fátima. A história de Fátima fez as suas profecias, etc. E fala lá, no segredo para a irmã Lúcia, que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. Como é que três criancinhas de 7 anos, 10 anos, 8 anos e 10 anos, lá no interior de Portugal, sabiam alguma coisa da Rússia? Sabiam nada. Né? Como é que elas chegam e falam assim, ó, a Rússia vai espalhar seus erros pelo mundo. Mas se os homens não se converterem, vai espalhar mais ainda, né? Se os homens não se converterem, a guerra vai acabar, mas se os homens não se converterem, virá uma guerra pior, no reinado de Pio XI. Parece que tem algo assim.
aí tem uma parte do segredo que não se sabia, e se fala, mas por fim, o Imaculado Coração triunfará. Então, qual era a interpretação? Eu até procurei na inteligência artificial, se tem coisa nessa linha, tem mesmo, né? A interpretação era que viria um castigo, depois desse castigo, se o coração de Maria triunfa, vai ter o quê? O que alguns chamam o reino de Maria. Depois do reino de Maria, que seria a segunda vinda de Cristo, que seria quase uma espécie de milenarismo, 1000 anos de apogeu católico, depois, por miséria humana, decai novamente, aparece o anticristo, as pessoas adoram o anticristo, Elias e Enoque surgem para lutar contra o anticristo, de acordo com o Apocalipse, são mortos e seus corpos são jogados numa escadaria. Mas depois teria o juízo final. Vai ser assim daqui até lá? Não sei. Ninguém sabe, porque se for pegar pelo sonho de São João Bosco, já não dá. Aquela história, às vezes quem interpreta o sonho pensa que e se engana. A teologia mística fala, precisa tomar cuidado com visões, porque a igreja é muito cuidadosa. Porque há muitos casos de engano. Né? É como se você visse uma fotografia, você tira uma foto, filmes antigos, né? Você pode tirar 3 vezes com o mesmo filme, então qual foto você tirou primeiro? Então, quem teve o sonho se engana, certo? E para completar tem um sonho também, vocês já ouviram falar, sonho não, é Leão 13, né? Depois eu posso confirmar na próxima conversa se tem algum livro dele. Leão 13 está celebrando a missa e de repente as pessoas percebem que ele parou um pouco. Ele ficou olhando de lado. Né? E todo mundo, por que ele parou? Ele olhando. A pouco ele para, volta a si, meio cansado, transpirando, termina a missa rapidamente, né? Vai e pede para se rezar uma oração que se rezava antigamente no final da missa, que é rezada na missa tridentina. Né? Então, exatamente pedindo, né, o que ele teria visto, ou o que ele disse que viu. Né? Ele fala que ele viu ao lado dele o demônio. E ele, né, falou logo alguma coisa que você faz aqui, etc. Entendeu? Então o demônio fala para ele assim, você está rezando aí, mas a sua igreja eu vou destruir a sua igreja. O Papa falou, é impossível, você não vai fazer isso. Ele falou, não? Igual na história de Jó. Me dê um tempo e você verá. Né? Aliás, o que o Papa viu foi o demônio discutindo com Cristo, com Nosso Senhor. E aí o demônio fala assim, me dê um tempo. Cristo fala assim, quanto tempo você quer mais ou menos? Ele falou, uns 60 anos. Mas isso aconteceu em 1890 e tanto, ou 1890 e pouco, ou 1901, sei lá, certo? Então, 60 anos seria mais ou menos 1960. E também a igreja passou por uma grande crise, etc., mas não foi destruída. Tá certo? De qualquer modo, isso aqui é uma visão geral, digamos assim, é como se eu tivesse a moldura da história da igreja. Quer dizer, o que eu falei resumidamente, coisa que vocês sabem, já viram várias vezes, mas só coloquei numa certa ordem, é que o plano de Deus até hoje não foi plenamente realizado. Nós tivemos uma civilização cristã. Leão 13, num discurso famoso, ele fala assim, tempo houve em que a filosofia do Evangelho governava os povos. Nesses tempos felizes, nós temos uma feliz concórdia entre a Igreja e o Estado, e produziu frutos abundantes que ninguém jamais será capaz de dizer, de rejeitar, de negar. Depois eu posso dar o texto para vocês, é muito bonito, tá certo? Sim, mas foi na Europa. Certo? E também não é assim, Leão 13 da época do romantismo. Na época do romantismo, se antes se criticava muito a Idade Média, o romantismo endeusou a Idade Média. Então exagerou as qualidades dos santos e dos cavaleiros.
Na realidade, nós tivemos santos, cavaleiros, nobres espetaculares, guerreiros monumentais, monges espetaculares, etc. E tivemos também muita porcaria. Porque sempre tem o joio e o trigo na história da igreja, como na nossa alma. Né? Nós todos, infelizmente, temos uma alma com misérias. A gente bobeia, tem imagens ruins, pensamentos desagradáveis, movimentos de ira, de, sei lá, qualquer coisa, não dignos. Está na alma de qualquer ser humano. Pode ser de qualquer um de nós, do Papa no Vaticano, do nosso Padre, de Santo Tomás de Aquino, só não de Nossa Senhora. Mas qualquer outro santo da história, ou pessoa da história, tem dentro de sua alma joio e trigo. Como diria um amigo meu do passado também, nossa alma é igual a uma catedral, feita de luz e de sombras. A luz, que é bela, colorida, é suficiente para nós vermos tudo aquilo que nós precisamos para acreditar. E as sombras, essa é a desculpa esfarrapada que nós podemos usar para dizer: não estou enxergando nada, não vi coisa nenhuma. O que é isso? O que você está falando? É a miséria humana. Tá certo? Então vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê a graça de participar do plano de Deus, contribuindo dentro daquilo que Deus quer para cada um de nós no nosso tempo, né? De realizar em volta, em nós, em torno de nós, vir a nós o vosso reino, né? Aquele plano que Deus tinha desde a criação. Vamos colaborar para isso, né? Sendo fiéis a Deus em cada momento da nossa vida. Tudo bem? É isso.